né? Estamos no Café com a doutora Vivian Koski, uma live de perguntas e respostas sobre o câncer. E vamos à nossa primeira pergunta. Doutora Vivian, tem uma dúvida. Por que uma mulher que teve câncer de mama in situ precisou fazer uma mastectomia e outra com câncer invasivo só fez quadrantectomia? Muito boa essa pergunta, né? Primeiro, o que é carcinoma in situ, gente? É um câncer pré-invasivo. É um câncer que ainda não é um câncer invasivo. Ele está superficialmente a glândula mamária, em cima da glândula mamária, não invadiu ainda. Ainda não é um câncer. E precisa ser retirado. Se ele não for operado, ele pode se transformar em câncer. Mas a questão é, por que um tumor in situ pode requerer uma mastectomia e um tumor invasivo não? Porque o in situ pode ser multifocal. Aquela mulher pode apresentar na mamografia múltiplos pontos de carcinoma in situ. E somente uma mastectomia, pode retirar todos esses focos. Então, já vi sim casos de mulheres que apresentavam carcinoma in situ multifocal, né? Quando eu falo multifocal, eu estou dizendo que tinham vários pontos na mama, não era um ponto só. E essa mulher, mesmo tendo um carcinoma in situ não invasivo, teve que retirar a mama toda por conta da multifocalidade, né? Por conta de ter múltiplos focos. E diferente daquela mulher que tem um carcinoma invasivo localizado num ponto só da mama e pode fazer uma quadrantectomia, ou também chamada de setorectomia, ou também chamada de cirurgia conservadora, e retirar aquele ponto único, tá? Eu vou ativar os comentários aqui do Instagram e vocês aqui do YouTube para vocês me falarem se vocês entenderam, né? Por que uma mulher pode ter que fazer mastectomia com carcinoma in situ e aquela que tem o carcinoma invasivo não precisa. Vocês entenderam a explicação que eu dei para vocês? Se vocês entenderam, coloque ok, entendi. É importante para eu gosto sempre de falar na linguagem que vocês entendam. O canal é para vocês. O canal não é para médicos, o canal é para que pacientes e familiares entendam. Então, é importante que vocês entenderam o que eu expliquei, tá? Então, essa foi a primeira pergunta. Muito legal, né? Ah, ok. O pessoal do Instagram falando ok. O pessoal do YouTube que tá quietinho aqui. Vamos lá. Vamos na segunda pergunta. Eu tenho certeza também que essa segunda pergunta vocês vão gostar, porque, tem a ver com a pergunta da Freitas, depois da cirurgia, qual é o próximo passo? Tem a ver com essa pergunta, tá bom? Depois da quimioterapia, cirurgia e radioterapia, com quanto tempo depois o mastologista passa exames de imagem? Então, a pessoa fez o tratamento, né? Fez a quimio, a cirurgia, a radioterapia. Quanto tempo depois o mastologista vai passar os exames de imagem? Tá? Em geral, 6 meses depois, né? Exame de imagem aqui do mastologista é a mamografia, mas aqui consta, né, que a paciente fez radioterapia. A mama fica inflamada, fica com o que a gente chama de radiodermite. Então, tem que esperar aproximadamente, né, 6 meses para fazer a próxima mamografia. E eu recomendo para minhas pacientes, tá, gente? Aqui não é recomendação geral, porque eu não conheço o caso de vocês que estão me vendo aqui. Para as minhas pacientes que não têm alergias a analgésicos, que tomem determinados analgésicos, obviamente, né, analgésicos comuns, né, que conversem com o médico de vocês, 1 hora antes da mamografia para diminuir a dor, né? Porque a gente sabe que mamografia dói e pós-radioterapia pode doer um pouco mais. Né? E, em geral, então, a primeira mamografia é solicitada 6 meses após o término da radioterapia. Aqui, né, o Claudineide falando, né, que agradece pelas explicações, que Deus abençoe a gente, o canal. Né? Agradeço muito, muito legal vocês estarem aqui. Vamos para... Aqui tem uma pergunta de câncer de pâncreas, eu vou deixar para depois, eu vou fazer essa sessão de mama. Primeiro, a gente vai deixar as outras perguntas para depois. Aqui é uma pergunta da Luciana. Doutora, boa tarde. Sou nutricionista clínica e seus vídeos são absolutamente didáticos.
mas o HER2 precisa ser confirmado. Aqui é uma pergunta sobre o HER2, câncer de mama do tipo HER2 positivo. HER2 precisa ser confirmado, HER2 duas cruzes precisa ser confirmado, e o HER2 três cruzes são os triplamente positivos para os receptores hormonais? Mais ou menos, Luciana, mas vou responder em partes a sua pergunta sobre o HER2. Pergunta muito importante, tá? Então, Luciana, primeira parte. O câncer de mama HER2 duas cruzes não quer dizer que ele é um HER2, ele precisa ser confirmado. Para ser tratado como HER2, ele precisa ser confirmado por um exame que chama CIS ou FISH. Então, você pega na imunohistoquímica uma paciente que tem o HER2 duas cruzes, que é o mais 2, precisa confirmar esse resultado com um exame que chama FISH ou CIS. Se o FISH ou o CIS vierem positivos, um ou outro é considerado HER2 positivo. Se o CIS ou o FISH vierem negativos, esse tumor é considerado HER2 low e é tratado inicialmente como HER2 negativo, tá bom? Eu vou abrir os comentários aqui para vocês me falarem se vocês se entenderam. Tá? Já quando eu tenho um HER2 três cruzes, ele é positivo. Mas não necessariamente ele pode ser só triplo positivo. Pode ser um tumor que é HER2 três cruzes, que é HER2 positivo, não preciso fazer FISH nem CIS para confirmar. Mas ele pode ter receptores hormonais negativos. Então, eu posso ter tanto HER2 três cruzes triplamente positivos, onde o HER2 é positivo, receptor de estrogênio é positivo, receptor de progesterona é positivo. Isso eu chamo de tumores de mama triplamente positivos, HER2 positivo, receptor hormonal positivo. Porém, eu posso ter também os HER2 três cruzes, que só o HER2 é positivo, e a parte hormonal é negativa. Então, ele é um HER2 puro, tá bom? Se vocês entenderam, essa pergunta mais técnica, que foi de uma profissional de saúde, né, que eu dou as boas-vindas aqui aos profissionais de saúde no meu canal, é da Luciana, que é nutricionista, é uma pergunta mais técnica, então eu tive que responder também para vocês de forma mais técnica para tirar a dúvida aqui da Luciana, tá? Ok. Aqui, gente, quem quiser fazer perguntas, depois venham para o YouTube, por favor. Né? Quem tiver no Instagram e quiser fazer perguntas, podem vir para o YouTube para a gente migrar, tá bom? Vamos lá. Continuar aqui nas nossas perguntas. Ok. Depois do câncer de mama, sinto muitas dores. Tomo anastrozol e fui diagnosticada com fibromialgia. Vocês estão me assistindo aqui? Tomam anastrozol ou algum outro tipo de bloqueador hormonal que sentem dores? Vou ativar os comentários para vocês me contarem se isso é comum ou não. E já vou começar a responder a pergunta. É muito comum as dores ósseas, articulares e até mesmo musculares, quando no tratamento do câncer de mama são utilizados bloqueadores hormonais. É muito comum, gente, infelizmente. Principalmente, né, anastrozol, letrozol, exemestano, tamoxifeno. E aqui, provavelmente, não conheço o caso de quem me fez a pergunta, mas ela disse que foi diagnosticada como fibromialgia, mas provavelmente não deve ser fibromialgia, né? Porque conhecendo os efeitos que esses medicamentos dão, tanto os inibidores de aromatase, letrozol, anastrozol, exemestano, assim como o tamoxifeno, podem causar dor articular. Isso é muito confundido na prática clínica, né, principalmente por médicos não oncologistas com fibromialgia. Mas na grande maioria das vezes, as mulheres que estão em tratamento com bloqueadores hormonais, né, quando tem as dores articulares difusas, isso é secundário ao medicamento e não uma fibromialgia, tá? Então aqui eu queria deixar um alerta para vocês, mas dizer, gente, que tem como melhorar essas dores. E o que fazer para melhorar essas dores, né? Atividade física, alongamento, acupuntura, cannabis medicinal,
Então, muitas coisas podem ajudar, né? O corpo em movimento é uma receita de sucesso para eliminar ou reduzir as dores. Eu tenho muitas pacientes que fazem atividade física regular e que não têm dores articulares, tá? Eu tenho esses pacientes, né? E tenho esses pacientes para contar a história para vocês aqui. Então, o exercício físico é a base, né, de tudo isso. O exercício físico, alongamento, e como disse, a acupuntura, a cannabis medicinal, a fisioterapia, em alguns casos, pode ajudar bastante, tá?